Fala galera, tudo bem? Professor Danilo aqui hoje com vocês. E hoje vamos continuar nosso assunto do mal. O nosso assunto sobre poliedros. Poliedros. Parece ter nome de filme de terror, né? Mas é, na verdade, um filme bem tranquilão, aquele filme de comédia, porque é bem fácil, bem tranquilo. Galera, na última aula nós falamos sobre o que é um poliedro e o que não é poliedro. Poliedros são figuras que têm a parte plana ou parte com polígonos, tá bom? Então vai ter triângulo, vai ter quadrado, vai ter retângulo, vai ter quadriláteros em geral, vai ter pentágonos, vai ter tudo bem? São isso. E não poliedros são figuras que eu falei da minha garrafinha, pela terceira vez da garrafinha, né? Opa! Que ela é arredondada. E aí, na aula passada, estou de olho nos senhores e eu pedi para vocês resolverem um questionamento, pedi para vocês stalkearem Leonard Euler. Vocês stalkearam? Produção, stalkeou Leonard Euler? Não. Tá difícil, hein, produção? Bom, vamos lá. Poliedros, né? Nós vamos falar sobre poliedros. Então, primeiramente, eu pedi para você fazer uma pesquisa. Stalkeie Leonard Euler. Qual foi sua contribuição para a geometria e qual relação ele criou na geometria, né? Então, eu quero a contribuição e o que ele criou na geometria. E faça um breve resumo até 10 linhas, tá? No caderno de matemática. Vamos lá, olha só que eu pesquisei aqui, ó. Leonard Euler foi um matemático físico suíço de língua alemã que passou a maior parte de sua vida na Rússia e na Alemanha. Tá? Ele fez importantes descobertas em várias áreas da matemática, como o cálculo e a teoria dos grafos. Tá? Então, além disso, ele fez... Isso aqui tá lá no Wikipedia, né? No Wiki, no Garotinho Wiki, que eu sei que vocês foram lá, então eu já falei, vou pesquisar primeiro no Wiki que a galera vai lá, né? Sempre quando põe lá, aparece primeiro o Wiki. Bom, e aqui eu tirei do livro, né? Embaixo eu tirei do livro. O que foi que ele fez para a geometria? Então ele criou uma relação chamada relação de Euler, né? Bom, essa relação consiste em a quantidade de vértices somadas com a quantidade de arestas vai ser exatamente igual à quantidade de arestas mais 2. Então a quantidade de vértices mais a quantidade de faces vai ser exatamente igual à quantidade de arestas mais 2. Essa que foi a contribuição que ele fez. Ele pegou vários poliedros diferentes e criou essa relação, tá? Também é conhecida como relação de Euler, pois o matemático suíço Leonard Euler, que viveu em 1707 e foi até 1783, quem a divulgou em 1752. Ele divulgou essa relação de Euler em 1752, tá bom? Tá? Você vai usar isso aqui muito no segundo ano do ensino médio, tá bom? Muito. Antes disso, porém, outros matemáticos como Arquimedes e Descartes teriam conhecido também essa relação, mas ficou mais famosa com o Leonard Euler. Aqui na imagem você pode observar os dois meninos de Leonard Euler. Nós temos uma pintura aqui, né, do Leonard Euler e temos a pintura também do livro do Leonard Euler. Não sei qual que é mais feio. Acho que os dois, né? Não é não, produção? Sim. A produção hoje tá boa. Então, desculpa aí, galera. Vimos que poliedros são figuras geométricas, né, espaciais cujas superfícies formadas por polígonos. Agora veja os elementos dos poliedros. Então nós temos elementos principais dos poliedros. Foi o que eu acabei de falar lá atrás, ó, vértice, face, aresta, tá bom? Então, ó. Bom, vértice é exatamente essa pontinha, tá? Ó, a quina. Que a mãe fala, cuidado, você vai cair e vai bater a cabeça na quina. É exatamente essa pontinha que nós chamamos de vértice. A face, a face é a parte, né, plana. Normalmente as faces, elas podem ser quadradas, triângulos, tá? Retângulos, pode ser quadrangulares, triangulares, e aí vai, tá, gente? Tem um monte de figura geométrica, não vou ficar falando as 900 e 1000 infinitas figuras geométricas que nós temos aqui, tá? Então, ó, aresta é exatamente o ponto de encontro entre dois vértices, tá? É uma linha, é o perímetro, ou também chamado contorno da imagem, tá bom? Então, ó, nós temos o vértice, face e aresta, tá? Nas duas figuras aqui. De acordo com certas características, tá? Ó, então, nós temos algumas características. Alguns poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides. Prismas ou pirâmides. Prismas ou pirâmides, tudo bem?
A caixa de presentes e o tijolo lembram prismas, tá? Mas você não vai dar um tijolo pro seu amigo, você vai dar uma caixa de presentes com um tijolo dentro, aí tudo bem, mas uma caixa de presentes sem nada, mancada. Você vai dar um tijolo? Põe dentro da caixa de presente. Então, a caixa de presente de tijolo lembram prismas. Já o Palácio de Laplace e a reconciliação lembra de uma pirâmide e tal. Então, aí nós temos a pirâmide e a prisma, tá? E também tem até a pirâmide, né? Nós chamamos as pirâmides do Egito também de pirâmides. Avá! Então, só você lembrar. Tá? Então, professor, como é que eu vou diferenciar o que é pirâmide e prisma? Galera, fácil, tá? Os prismas têm algumas características que a pirâmide não tem. E as pirâmides têm algumas características que os prismas não têm. Então, vamos chegar lá. Então, ó, prismas são poliedros que têm duas faces idênticas, paralelas entre si, chamadas de base. Ou seja, ela tem duas bases. Você pode pegar um prisma, colocar ele em pé assim, ou rodar ele e colocar ele em pé assim, ou rodar ele e colocar ele em pé assim. Ele vai ter sempre duas bases, tá? Tem a base superior e inferior. Virou, continua. Você pode pegar a caixinha de leite e virar lá ao contrário. Claro que lembre-se disso, hein? Caixinha de leite vazia, porque não vamos querer briga em casa, hein? Então, ó, você pegar uma caixinha de leite vazia e rodar ela e virar e colocar assim, claro que talvez a tampinha, né? Não vai deixar, ela é feita só para ficar em pé de um lado. Mas se você pegar, por exemplo, uma caixa de sapato e colocar ela assim, ou colocar ela ao contrário, tá? Pode colocar com a tampa virada para o chão ou com a tampa virada para cima, ela vai ficar do mesmo jeito, tá bom? Professor, mas se eu virar de lado, também ela vai ficar em pé. Exatamente, tá? Mas a ideia é falar sobre as bases, tá bom? Se eu colocar ela em pé assim, tanto faz, ela vai ficar em pé. Já na pirâmide, não. Já na pirâmide isso não acontece. Na pirâmide, se eu virar a pirâmide ao contrário, ela não fica em pé. Bom, você pode observar que ela tem um único ponto de encontro aqui. Então, pirâmide ela vai ter uma parte, né, uma base só. Já o prisma ele vai ter vão ser duas bases, tá bom? Outra característica legal dos prismas, que o prisma tem, a pirâmide não. A pirâmide ela sempre vai ter triângulos nas laterais, tá? Ó. Elas sempre vão ser sempre triângulos, tá bom? Sempre vão ter triângulos nas laterais. Já os prismas sempre vão ser, as laterais, tá? As faces laterais vão ser sempre retângulos, quadrados, tá bom? Vão ser sempre figuras com 4 lados, quadrangulares. Então, elas vão ser sempre quadrangulares e aqui sempre vão ser triangulares. Bom, aí foi que a gente conversou, né? Ó, você pode colocar as bases, tanto faz, né? Ó, sempre em outra direção, ó, tá vendo? Ó? Ele colocou viradinha de lado, a pirâmide também, não tem problema. Mas a ideia é a seguinte, que aqui eu vou ter uma base e aqui eu vou ter uma base e aqui eu vou ter duas bases, tá bom? Fechou? Além disso, os prismas e as pirâmides podem ser classificados em dois tipos, retos e oblíquos, tá? Pirâmide e prismas retos. Vamos começar com prismas, ó. Prismas retos têm sempre o ângulo de 90 graus em todos os encontros aqui, em todas as arestas aqui, sempre vão formar 90 graus, tá bom? Agora, os oblíquos, eles são tortinhos, tá bom? Ó, são tipo caindo, tá bom? São meio tortinhos eles, fechou? Aqui, ó, pirâmide reta e pirâmide oblíqua, tá vendo? Tudo bem? Ó, tá até uma deitadinha aqui que elas são meio de ladinho assim. Reto, oblíquo. Bom? Existem poliedros que não são prismas e nem pirâmides. Aí que a gente tem alguns, tá bom? Ó, olha só, atenção. As faces laterais de um prisma reto são retângulos e as faces laterais de uma pirâmide são triângulos isósceles. Foi o que eu falei para vocês, né? Ó. Então, ó, aqui eu sempre vou ter triângulos iguais e aqui eu sempre vou ter quadrados ou retângulos iguais, tá bom? Tranquilamente. E aqui nós temos a quantidade de faces e os nomes, né? Ó, tetraedro, pentaedro, hexaedro, tal. Quantidade de faces. Se tiver 4, tetraedro. Se tiver 5, pentaedro. 6, hexaedro. 7, heptaedro. 8, octaedro. 9, eneaedro. 10, decaedro. 11, undecaedro. 12, dodecaedro. E 20 icosaedro, tá? Em geral, um prisma reto de base quadrangular é chamado de paralelepípedo ou bloco retangular. No entanto, como ele tem 6 faces, também pode receber o nome de hexaedro, tá? Então, esse camarada aqui, hexaedro, pode ser chamado também de prisma reto de base retangular,
ou paralelepípedo, ou bloco retangular, tá bom? Tanto faz. Galera, na apostila 2, só resolver a página 110 a 113 tranquilamente, vai só falar o nome, perguntar algumas coisinhas, alguns elementos, tá? E aí, na próxima aula a gente continua, tá? Galera, um beijo pra vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!